Eu tinha essa crença, ou na verdade, eu talvez tenha sido obrigada a acreditar em todo esse conceito de uma vida, um parceiro. Mas agora, quando eu vejo ou observo, todas as relações monogâmicas parecem não existir mais. A ideia toda desapareceu. O que você pensa disso? Não desapareceu. Talvez na JNU tenha desaparecido. No resto do mundo ainda não desapareceu, mesmo que você vá para os Estados Unidos, onde parece haver tanta promiscuidade, mesmo lá, quando as pessoas se casam, elas acreditam que é para toda a vida. Mas claro, 2 anos depois a vida acaba. Isso é outra história, mas quando eles se casam, eles acreditam que é para toda a vida. É por isso que eles investem nos diamantes. Eles acham que é um investimento para toda a vida. Eles estão investindo nisso, mas, infelizmente, por todo tipo de coisa, as relações vão mal. E uma razão pela qual elas vão mal tão facilmente é porque as pessoas estão se encontrando muito mais tarde em suas vidas. Veja, quando as pessoas se encontravam muito mais jovens, quando suas personalidades não estavam concretizadas, elas se encontravam cedo, 17, 18. Então, 2 pessoas se tornavam uma pessoa, muito facilmente. Agora elas se encontram aos 30. Agora, ambos estão concretizados, 2 blocos de concreto. Mas estou vendo, os jovens, se eles se casam, eles ficam juntos. Se as pessoas se casam com mais de 50 anos, elas se aguentam porque amoleceram novamente e se concretizam novamente. Entre 30 e 50, é um pouco como um bloco de concreto, sabe? Forte persona. Agora, o atrito acontece. Bem, se eles forem sábios, encontrarão algo além. Monogamia e poligamia, ou qualquer outro tipo de gamia, se você quiser ver. Uma coisa importante que precisamos entender é... Você sabe, estamos todos aqui. Você e eu estamos aqui. Isso significa que um homem e uma mulher se uniram há algum tempo atrás. Talvez você pense, eles são pais, sabe? Eles não amam, não fazem sexo, não fazem nada. Só porque um sacerdote proferiu um mantra, você nasceu provavelmente. Não, não é assim. Alguém teve uma necessidade física, então eles resolveram através do casamento. E estamos aqui. Quando você completa 18, você sempre passa a ser contra o casamento. Mas quando você tinha 3 anos de idade, você era a favor do casamento de seus pais. Quando você tinha 3 anos de idade, você não estava feliz que seus pais tinham um casamento estável? Olá? Quando você tem 18 anos, você pensa em sexo livre, em não casar e tudo mais. Mas, mais uma vez, se você completar 50 a 55 anos, então você vai procurar um relacionamento que dure. Então, cabe a você considerar, porque é a sua vida, a considerar se você quer viver uma vida na qual emocionalmente você está sempre procurando por alguém, ou você se estabelece de uma certa maneira que você possa usar sua inteligência e seu tempo para criar outra coisa. Sua pesquisa, seu trabalho, ou o que quer que você esteja fazendo. Se as emoções e o corpo estão ajustados, na verdade, sua capacidade de usar sua inteligência será muito melhor. Caso contrário, todos os dias você tem que andar por aí para encontrar alguém. Não vou fazer pouco caso disso porque me sinto tão mal nos Estados Unidos. Pessoas que eu conheço, você sabe, milhares de pessoas estão envolvidas comigo agora. Pessoas com mais de 40 a 45 anos, mulheres, eu digo. Pessoas maravilhosas, mas todas elas estão nisso, hoje em dia todas elas estão online. Do contrário, elas vão sentar em um bar e esperar. Alguém tem que vir buscá-las hoje. É terrível. Geração Tinder. Desculpa? Geração Tinder. Seja lá como você queira chamar. Quando uma mulher de 45 anos deveria ter sido amada e respeitada em uma atmosfera adequada, agora ela está sentada lá, procurando por um cara estranho que apareça em seu caminho, e ela vai fazer o julgamento nos próximos 10 minutos, quando ele lhe pagar uma bebida, ou um jantar, ou algo assim. Isso é trágico. Isso não significa que todos irão por esse caminho, mas você deve pensar no bem-estar maior. Antes de você quebrar uma estrutura social, você deve pensar se podemos substituí-la por uma estrutura melhor, em qualquer ponto de nossa vida, que todos entendam isso. Seja uma estrutura social, ou uma estrutura política, ou um arranjo psicológico na sociedade, seja o que for. Antes de quebrá-los, devemos pensar se temos um sistema alternativo melhor.
Sem um sistema alternativo, se você quebrar a maldita coisa existente, que está funcionando razoavelmente bem, então a situação vai ficar louca. Você mencionou uma vez que uma grande população no mundo não é saudável, o que eles poderiam ser, simplesmente porque não entendemos algumas coisas simples. E essas coisas simples poderiam ser ensinadas e disseminadas com muita facilidade no mundo e compartilhadas com o resto das pessoas. Você pode lançar mais alguma luz sobre o que são essas coisas simples que podem nos tornar mais saudáveis? Havia um jovem médico uma vez. Ele foi até o seu colega veterano e disse: ele tinha algum problema com certo diagnóstico de um paciente. Então o colega veterano disse: ah, nervos e vômitos, é isso? Sim, mas não encontro nenhuma razão médica para ele estar no estado de nervos e vômitos. Então o colega veterano sugeriu: você pergunta se ele está jogando golfe. Se ele estiver jogando, você diz para ele parar. Se ele disser, não estou jogando, peça para ele jogar. Ele ficará bem. Saúde é assim. Realmente. Algumas pessoas estão sobrecarregadas de trabalho e elas têm problemas de saúde. A maioria das pessoas estão com pouco trabalho e elas têm problemas de saúde hoje em dia. Se você morasse aqui nesse planeta 200 anos atrás, fisicamente, você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade do que você está fazendo agora. Fisicamente. Definitivamente, não é? Você teria caminhado para este lugar, teria feito tudo com suas mãos. Você estaria fazendo no mínimo 20 vezes mais atividade. Acho que estou errado, 100 vezes provavelmente. Alguns de vocês, 250 vezes. Então, se você estivesse fazendo tanta atividade, então eu teria dito, faça uma pausa, descanse um pouco. Agora, o corpo não foi usado. Somente usando esse corpo, você pode mantê-lo bem. Quando você diz saúde, você está falando sobre saúde física. Você deve usar esse corpo. Quanto mais você usá-lo, melhor ele fica. Uma das coisas mais simples sobre saúde é apenas usar o corpo. Se você usa o corpo suficientemente, o corpo tem tudo para criar saúde para si. Isso significa dizer, essa é a única coisa, nada mais vai acontecer comigo, eu serei perfeito. Eu diria que, se usássemos fisicamente o nosso corpo como deveríamos, eu diria que 80% das doenças nesse planeta desapareceriam. 80%. Dos restantes 20%. Nisso, os outros 10% são devidos ao tipo de alimento que as pessoas estão comendo. Se elas mudam o hábito alimentar, os outros 10% desapareceriam. Isso significa que restariam apenas 10% de doença. Isso acontece por causa de uma variedade de razões. Uma é kármica, a outra pode ser atmosférica, e há outros aspectos que poderiam ter acontecido no sistema, que podem ser vistos. De todas as pessoas doentes, se 90% delas se tornarem saudáveis apenas usando o corpo e comendo a comida certa, 10% poderiam ser facilmente manuseadas. Mas agora, o volume de doenças é tão grande porque não comemos adequadamente, ou comemos muito adequadamente, e não usamos o corpo adequadamente. Os 5 elementos que nós reconhecemos como os ingredientes básicos de vida, esta magia elementar, estou chamando de magia elementar porque apenas com 5 coisas, não 5 milhões, apenas 5 coisas, com 5 coisas, muito tem sido feito. Com 5 coisas,
aquilo que se apresenta como cosmo, aquilo que se apresenta como vida, aquilo que se apresenta como todas as coisas que podemos ver, ouvir, cheirar, provar e tocar, está muito além das permutações e combinações que conseguimos pensar. Se algo vai além das permutações e combinações, então não é mais matemático, é mágico. Então essa magia elementar, dominar essa magia elementar é a dimensão mais fundamental do yoga. Essencialmente, quando as pessoas querem ser fisicamente robustas, então a terra seria importante, mas para quem está no caminho espiritual, aquele que deseja perceber, a coisa mais importante é o Akash. A razão pela qual o Akash se torna mais importante é que na criação desta forma humana, 72% de água, 12% de terra, 6% de ar, 4% de fogo, isso é amplamente determinado. O restante é Akash. Quando dizemos o restante, não queremos dizer 6%, nós dizemos o restante. Agora, se você aumentar a proporção de Akash dentro do sistema, se você aumentar a proporção de Akash na longa escala de quem somos, então nossa habilidade de perceber é tremendamente aperfeiçoada. Se essa proporção permanece baixa, ou Akash está em seu mínimo na criação de alguém, então a sua habilidade de perceber será extremamente mínima. Mesmo que tenha um grande intelecto, esse intelecto irá se revestir em coisas mundanas. Ele nunca poderá se elevar para perceber algo para além disso. Portanto, nesse contexto, um aspecto importante do progresso espiritual, um aspecto importante de Vigyan ou Visheshgyan, se alguém quiser perceber para além dos 5 sentidos, se alguém quiser perceber aquilo que não é físico na natureza, se alguém quiser ampliar sua antena para dimensões maiores de vida, se alguém quiser explorar a natureza mística de nossa existência, então, aprimorar o Akash é um aspecto necessário e muito vital. Akash é uma dimensão ilimitada. Quando a composição do Akash é aprimorada, então o ilimitado torna-se a natureza do próprio ser. Se não ilimitado, ao menos um limite que você não possa ver e sentir. Isso dá ao ser individual um grande sentido de liberdade, um grande sentido de não estar aprisionado a nada. Essa ausência de limites dentro de si mesmo é uma quantia essencial de espaço que a pessoa precisa se ela quiser ter algum domínio sobre esses 5 elementos. O mesmo vale para o sistema humano. Para manter o sistema bem, para manter o sistema em um modo eficiente e eficaz, mas não estar identificado com ele, é muito importante
ou é o mais importante passo que se tem de dar se alguém tiver que ter domínio sobre os elementos. Uma vez havendo uma certa quantia de domínio sobre os 5 elementos, a pessoa descobrirá que não existe essa coisa de o que é interno e o que é externo, porque os elementos não respeitam os seus limites. Para colocar de uma forma mais simples, enquanto você se senta aqui, você respira, o ar não respeita seus limites, ele entra e sai constantemente. Isso não é apenas com o ar, isso está acontecendo com todas as coisas. A comida que você come e qualquer outra substância que nós liberamos e tudo mais está em constante transação, ou os elementos não respeitam os limites de seu corpo. Os limites de seu corpo são apenas para o seu conforto psicológico, mas os 5 elementos não respeitam isso, e eles de qualquer maneira transacionam sem sua permissão. Então, se você tiver algum acesso em experienciar a natureza dos elementos, então você também perde os limites do seu corpo. Ou, em outras palavras, você sacrificou sua privacidade, porque não existe essa coisa de privacidade, porque, você sabe, tudo está escorrendo para dentro e para fora constantemente. Quando alguém deseja obter maestria, uma das coisas comumente feitas é aqueles sentados na América ou em qualquer outro lugar do mundo agora, incluindo a Índia, não tentem fazer isso. Você verá os movimentos espirituais do passado, quer você fale dos yogis, ou dos nagas, ou os gorakhnathis, ou os jainistas. Uma das coisas que eles fazem no nível básico do sadhana é, a primeira coisa é se exporem aos elementos, porque eles querem que a transação ocorra livremente. Como atualmente, andar nu pelo mundo não é uma possibilidade, ainda que na Índia ainda esteja em prática, você verá milhares deles andando nus, não se preocupando com as normas sociais. Esta não é uma possibilidade para todos. Então, uma coisa simples que você pode fazer é mudar para um nível de roupa mais folgado. Bem, você pode não parecer em forma, mas não existe forma para você na escala elementar. É uma constante transação. Para facilitar isso, para poder ter consciência disso, uma coisa importante é que exista um pouco de espaço entre o seu corpo e o que você veste, que elas não sejam roupas apertadas. Este é um passo que alguém pode dar para, se você prestar atenção, você verá, além desta respiração, uma quantidade enorme de transações estão acontecendo constantemente por todo o corpo. Se a pessoa prestar atenção suficiente a esta transação, então ela lentamente também entenderá a natureza e a composição dos elementos dentro de nós, aperfeiçoando assim uma dimensão, ou por meio de uma prática apropriada, aumentando o Akash no sistema, isso pode se tornar uma possibilidade.
E é claro, uma vez que eu digo isso, a primeira pergunta é: Sadhguru, que prática é essa? A prática não vem em primeiro lugar, a atenção vem em primeiro lugar. Por meio da atenção, se alguém sabe que existe uma transação, não por intelecto, mas por atenção, se alguém sabe que existe uma transação, então, como ajustar a transação ao nosso favor é algo que nós podemos fazer? A primeira coisa é assumir o comando das transações mais óbvias. As transações mais óbvias são respiração, alimentação, consumo de água e a temperatura do corpo e a temperatura exterior. Essas são as transações mais óbvias. Apenas preste um pouco mais de atenção a essas transações óbvias. Sempre me surpreende como a respiração, que é uma transação tão óbvia e não acontece silenciosamente, move o corpo inteiro, mas a maioria das pessoas nunca nota. Se você não consegue notar a sua respiração, como notar algo mais sutil do que isso? Porque a respiração é uma atividade barulhenta, ela está acontecendo. Se você prestar atenção a essas coisas, como você come, como você bebe, como você respira, como você toca tudo que você toca, você verá o experienciar da vida se elevará a um nível completamente diferente. Essas coisas simples a maioria dos seres humanos não está fazendo. Eles estão engolindo o que comem e bebem. Eles respiram completamente inconscientes, tocam tudo e qualquer coisa sem saber ou sentir o que estão tocando. Em grande parte está acontecendo assim para a maioria das pessoas. Se você trouxer consciência a isto, se você trouxer, não vou sequer usar a palavra consciência, porque ela significa muitas coisas para muitas pessoas. Traga mais atenção para isso. Se você estiver muito mais atento a essas coisas, então, sem desacelerar nada, isso é importante, porque as pessoas pensam que quando você está respirando, você não deve fazer mais nada, você deve estar apenas respirando. Quando você está comendo, você deve estar comendo. Quando você está bebendo, você deve estar bebendo. Não. Essa é a beleza de ser humano, que nós temos uma capacidade cerebral de conduzir atividades complexas dentro de nós e ainda sermos capazes de prestar atenção. É como se você estivesse dirigindo e você ainda pudesse ter uma conversa com alguém. Então, 2 níveis de atenção estão acontecendo exatamente assim. Você pode estar fazendo qualquer coisa, mas preste atenção à respiração. A respiração é uma coisa que está sempre acontecendo, então você pode prestar atenção a ela. Você também pode prestar atenção à comida que você come e à água que você bebe, que isso não aconteça o tempo todo. Portanto, a possibilidade de conhecer dimensões do além, a possibilidade de mergulhar dentro da natureza mística da existência, está muito enraizada na composição elementar de quem somos. Trazer uma transformação a isso pode fazer coisas fantásticas para você, mas também é preciso entender que coisas fantásticas também podem virar sua vida de cabeça para baixo. Essa é a natureza das coisas fantásticas.